Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta, né? Após alguns meses aí, eu acho que estive aqui no final de julho. E hoje me cabe falar sobre esse tema, conduta. Fantástico como funciona tudo no universo e os espíritos que inspiraram a leitura hoje do Evangelho. Falamos sobre o que no Evangelho hoje? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Bem, para nós começarmos a falar sobre esse assunto, conduta, eu vou contar uma historinha para todos vocês. Aconteceu. O pessoal que estava tendo uma turma de direito, estavam tendo a primeira aula, e todos ansiosos para a primeira aula, e chega o professor. Ninguém conhecia o professor. Ele entrou na sala, muito sério, olhou para a primeira pessoa que estava na primeira cadeira e disse: qual o seu nome? Ele disse o nome, ele falou assim: você pegue todas as suas coisas agora que você tem aí, suma da minha sala e nunca mais assista uma aula minha. O cara não entendeu nada. E meio atordoado, catou suas coisas e foi embora. E ele começou a aula de direito. Ele fez a seguinte pergunta, e eu faço essa pergunta para todos vocês: para que servem as leis? Para que servem as leis? Preciso que vocês me auxiliem para a gente continuar a palestra. Para que servem as leis? Quem pode me ajudar? Leis são regras, né? Leis são regras. E para que elas servem? Ser seguida, né? Para ser seguida. E para que eu preciso seguir uma lei? Organizar a sociedade. Para organizar a sociedade. Vamos melhorar isso daí. Mais para organizar a sociedade. O que mais? Para que servem as leis? Para evitar que infrinja os direitos de outros. Um pouquinho mais ainda dá para melhorar. E é mais simples. Para que servem as leis? Para mostrar direitos e deveres. Ótimo, também. Resumidamente, as leis servem simplesmente para que haja justiça. Tudo bem? Ser justo é para isso que servem as leis. Maravilha. E aí ele fez a segunda pergunta, e eu faço para vocês: e para que serve a justiça? Ultimamente no Brasil para nada. Para que serve a justiça? As leis servem para que haja justiça. E para que serve a justiça? Porque as leis têm que cumprir. É aí que está a dúvida, né? Preservando o direito de cada um. O direito de cada um. Para que todos tenham direitos iguais. Tudo bem? Para que servem as leis? Para que haja justiça. E para que justiça? Para que eu tenha o mesmo direito que vocês também têm. Muito bem. Serve ainda para diferenciar o certo do errado, para premiar o que faz o bem e condenar aquele que faz o mal. E aí eu faço uma... Ele pegou e fez a pergunta: o que eu fiz com esse rapaz a hora que ele chegou aqui, foi certo? Ninguém respondeu nada. Aí ele perguntou: foi certo? Não, não foi. E por que ninguém falou nada? Todos ficam calados. Então chame lá o rapaz de volta e traga ele até aqui. Ele foi somente um exemplo. Quantas e quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, hoje, com certeza, nós passamos por uma situação parecida como essa. E aí eu faço uma pergunta para vocês: para que todos nós queremos leis e regras se nós não dispomos de vontade para praticá-la? Obrigação também demais, né? Antes da gente continuar, é preciso então tocar em dois pontos fundamentais a respeito disso, que é a ética e a moral. O que vem a ser a ética? Vamos lá. Ética é um conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as três grandes questões da vida: quero, devo, posso. Vou repetir. Ética é um conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as três grandes questões da vida: quero, devo e posso. Nem tudo aquilo que eu quero, eu devo. Nem tudo aquilo que eu devo, eu posso. Nem tudo aquilo que eu posso, eu quero. Quando a gente fala assim que a pessoa está em paz de espírito, está tranquila consigo mesmo,
é porque ela consegue conciliar as três coisas. Aquilo que ela quer, ela deve, ela pode, e eu ainda vou colocar mais uma palavrinha, ela merece. Essa é pessoal. Então, tudo que eu for fazer na vida, pensar nisso. Se eu quero, se eu devo, se eu posso, e ainda se eu mereço. Ninguém melhor do que eu mesmo para decidir isso. Isso é ética. A ética ela é definida através de exemplo, de princípios da sociedade, sejam esses princípios religiosos ou não, ou seja, é a cultura de uma população, de um povo, de um lugar. Ela ainda é determinada por normatizações ou leis. Vou repetir. Ética, ela é definida através de exemplo, de princípios da sociedade, sejam religiosos ou não, cultural, definida por normatizações ou leis. Isso é ética. Vamos dar alguns exemplos dentro da ética para vocês entenderem. Há mais ou menos uns 50 anos atrás, muitos de vocês aqui, provavelmente devem ter fumantes aqui, poderiam estar fumando neste momento. E era feio isso? 50 anos atrás. Era bonito, era glamuroso. Artistas de cinema fumavam. Então isso era bonito, lá 50 anos atrás. Há 10 anos atrás, nós poderíamos ter uma plaquinha aqui, ó, proibido fumar. E aquele que fuma, iria olhar a plaquinha e ficar incomodado. E talvez não fumasse. Hoje não tem nada escrito. E ninguém está fumando. A gente já incorporou toda essa ética. Podemos dar outro exemplo, que é a respeito de cinto de segurança. Vocês se lembram, há não muito tempo atrás, não era obrigatório o uso de cinto de segurança. Olhem que absurdo. Eu lembro que lá, sou nascido e criado em Ribeirão Preto, eu via pessoas chegarem de São Paulo em carro com cinto, né? Porque lá já era mais comum. E a gente olhava, chegava até a tirar sarro. Vai lá, é piloto, né? Só falta capacete. Olha a mentalidade como era. Porque está usando cinto. E hoje, o que acontece? Hoje a gente entra no carro e põe e nem pensa. Só que na hora que implantou a lei, o que aconteceu? As pessoas ficavam meio, né? Ah, onde é que usar isso daí? Não. E lembra que o cinto era sempre sujo? Era sujo porque ninguém usava. Então sempre estava sujo, dava um motivo que sujava a roupa, né? Você sabe que no início da implantação dessa lei, quando ela tinha punição, através de multa, as pessoas esgotaram nas lojas a camisa do Vasco, né? Porque ela tinha aquela faixa. E para que era isso? Para enganar o agente da lei. O marronzinho, né, que a gente fala. Hoje, todos entram no carro e puxam. Vocês percebem como a gente vai se adequando a essas normatizações? Mas por que eu ponho o cinto? Para não tomar multa? Eu pergunto para vocês, não me respondam. Vocês põem o cinto para não tomar multa ou para, no caso de um acidente, não sofrerem algum traumatismo maior? Pensem. Eu entro no carro com o cinto. Tudo bem? Bom. Existe gente sem ética? O que vocês acham? Existe gente que não tem ética nenhuma? Sem ética. Existe ou não existe? Existe. Não existe ninguém sem ética. Todo mundo tem ética. Vou colocar um detalhezinho para vocês. Num filme brasileiro que passou, quem aqui assistiu, chama Cidade de Deus, né? Eu vi um documentário, inclusive, com o diretor do filme, e ele conta um detalhe muito interessante daquele filme que passa no filme, mas poucos percebem. Numa determinada cena que eles estavam gravando com 3 ou 4 meninos, eles tinham que fazer um assalto no filme, a mão armada. Aí o diretor falou, ó, tem essa fala e eu quero que vocês ajam naturalmente. Vai do jeito de vocês, eu quero que seja natural. E aí ele falou as falas, como que seria, e estava preparando as câmeras, né, para filmar. No que ele estava preparando as câmeras, sem querer a câmera que estava sendo preparada, pegou uma filmagem e ela foi usada no filme. E ninguém sabe que era sem querer. O que ele viu? Os menininhos estavam conversando entre si, né? Ó, como que nós vamos fazer então a filmagem? Nós vamos saltar, vamos fazer aquilo, assim, assim, assim. Sabe o que eles fizeram? Se reuniram em roda, deram a mão e começaram. Pai nosso que estás no céu.
Vamos pensar um pouco. Eles estavam indo fazer o quê? Um assalto. Tudo bem que era um filme, mas era um assalto. Então eles se colocaram no lugar de assaltantes. Eu estou indo praticar um assalto, eu vou roubar. Por que eles estavam invocando Deus? Porque pela família mais desestruturada que eles tiveram princípios de que tinham um ser superior. E como o que eles iam fazer? Era o quê? Era perigoso para eles. Olha a visão deles. Então o que eu sei? Já que eu tenho um princípio, que tem alguém superior, eu preciso pedir ajuda para não me acontecer nada. Perceberam a ética? Princípios, nós estamos falando de princípios. Lembra que eu ainda comentei, religiosos ou não. Nós ainda temos no time de futebol, esse é clássico, né? Literalmente clássico. Quem aqui não viu uma partida clássica, final de campeonato, aí as câmeras vão lá para os vestiários, aí tá tudo reunido, aquela turma toda, né? Aí os jogadores se reúnem tudo em roda, se dão as mãos e começam. Pai nosso, né, no céu, não é assim? É assim, não é? Por que eles fazem isso? Mesma história. Porque todos acreditam que precisam de uma ajuda superior, né? Fazendo uma parte aqui, como se Deus pudesse influenciar isso daí, né? Se fosse assim, campeonato na Bahia, né? Que o pessoal mexe muito com o negócio de orientar, seria empate tudo, né? Porque se Deus ajudasse igual a todo mundo. Mas existe o princípio de que precisa ser ajudado. Agora, vocês já viram alguém fora dessa roda? Algum jogador fora dessa roda? Você nunca vai ver. Você sabe por quê? Porque aquele que não tem o mesmo pensamento que nós está excluído do grupo, está fora do grupo. E ninguém quer ficar fora do grupo. Então todos fazem junto. Uns falam alto porque acham que Deus é surdo, outros falam rápido porque é para acabar logo, outros fazem de coração. Mas não importa, todos têm uma mesma visão. Perceberam a ética? Muito bem. Ainda naqueles que nós chamamos de foras da lei. Estamos falando de ética. Ética são princípios, normas, normatizações, leis, normas religiosas ou não. E aqueles que a gente fala que são os fora da lei, bandidos, esses têm ética ou não têm? Tem. E é uma ética muito bruta como eles são. Como que é a ética deles? O código é bem simples. Se você não agir assim, você vai pagar com a sua vida. E não fez, paga com a vida. Morreu o assunto. Está claro isso para eles. Então que existem normas, existem. Algumas mais brutas que outras. Mas todos têm leis. E o interessante é isso, né? Para a nossa sociedade, eles são tidos como foras da lei. Mas aí vai o questionamento. Lembra que eu comentei que a ética, ela é determinada pelo princípio da sociedade. A sociedade que a gente vive. Percebe que aqui dentro do centro espírita, nessa sociedade, existem algumas normas, algumas regras. Ali fora já tem outras. Mas elas também se entrelaçam. Correto? Muito bem. Aí eu vou contar uma outra historinha para vocês, que esse é um experimento que também aconteceu. Esse experimento ele foi feito com 5 macacos. Pegaram 5 macacos, deixaram presos dentro de uma jaula, passando muita fome 5 macacos. Num determinado momento, no meio dessa jaula tinha uma corda, que só poderia subir um macaco por vez. Tocava-se uma sirene, um apito, e se colocava no topo dessa corda uma banana. Todos os macacos olharam, viram banana, morrendo de fome, o mais esperto subiu primeiro. A hora que ele encostou na banana, todos os outros macacos receberam um jato de água geladíssimo. E aquele macaco comeu a banana dele. Desceu. Mais um pouquinho, toca de novo a mesma sinal. A hora que esse macaco pegou a banana e foi subir de novo, os outros macacos pegaram ele e bateram nele. O macaco sabia porque ele estava apanhando? Ele não tinha recebido água gelada, ele não sabia porque ele estava apanhando, mas ele apanhou. Mais um pouquinho, sirene de novo, todo mundo olha a banana, aquele macaco também, um olha para o outro e ninguém sobe. Aí pegaram esse primeiro macaco, tiraram ele desse grupo e colocaram o macaco com a mesma condição, passando fome ali naquele grupo. Mesma história. Toca o sinal, esse macaco olhou, foi subir os outros e bateram nele. E assim foi fazendo até a hora que eles trocaram todos os macacos. E aí podia tocar sinal, podia mostrar a banana, que nenhum macaco subia. Eles sabiam por que não podia subir?
Já tinham trocado todos os macacos. Nenhum deles tinha recebido mais jato de água gelada. Só que eles sabiam que se tentasse subir, apanhava. Por quê? Não sei. Ninguém sabia explicar. O cachorro sabe, hein? O cachorro se fazer uma vez e não pega outra. Quantas vezes na nossa vida a gente vê acontecer isso? Chega no meu trabalho, a hora que eu vou mudar alguma coisa, alguém fala o quê? Não faz isso não. Mas por que não? Ah, desde que eu tô aqui, eu não sei quantos anos, é feito assim. Então não muda não. Vocês já viram isso em todas as sociedades, garanto. E nunca, eles não vão gostar. Eles quem? Ninguém nunca sabe quem são eles. Mas eles não vão gostar. Vou contar uma historinha para vocês dentro disso. Essa é a melhor. Acontecida, hein, pessoal? Muito importante. Um casal recém-casado. Eles estavam morando em outro país, nos Estados Unidos. E daí no belo dia, vocês sabem que lá nos Estados Unidos tem o dia de ação de graças, né? Onde eles fazem lá um peru grande, né? E preparam tudo para celebrar com a família toda reunida. Mas estava só esse casal, recém-casado lá, morando lá, eles pegaram e fizeram. E o rapaz ajudando, a esposa, fazendo o peru, tudo, aquela ave grandona, tudo, né? A hora que estava terminando de pôr, a hora que ia pôr no forno, a mulher pegou e cortou as duas pontinhas do pé, assim, do peru, aquela que fica para cima. Aí ele perguntou, por que você cortou isso daí? Ah, porque tem que cortar. Como assim porque tem que cortar? Tem algum motivo? Ah, eu não sei, a vida inteira eu fiz isso, minha mãe fazia. Não, algum motivo deve ter. Será que sua mãe sabe? Ah, pergunta pra ela. Ele pegou o telefone e ligou pro Brasil. Ô sogra querida, né? Tá tudo bem, né? Me diz uma coisa, por que se corta a pontinha lá do pé do peru? Ah, não sei, porque tem que cortar. Mas por quê? Ah, a vida inteira eu fiz assim. A minha mãe já fazia isso. Ele falou, eu vou ligar para a veinha. E ligou lá para a veinha. Ligou para ela, falou, tá tudo bom com a senhora? Eu tô bem, então tá bom, estamos aqui e tal. Me explica a história, por que tem que cortar a pontinha? Fala, é muito simples. Porque o nosso forno sempre era muito pequenininho e não cabia. Então eu cortava. E hoje, qual é o tamanho dos fornos? Gigante. Não tem por que cortar. Mas as pessoas perpetuam cortando o pé. Percebe do que eu estou falando? Ah, eu faço condicionado e eu nem pergunto por quê e não tento fazer diferente. Eu vou seguindo igual os macaquinhos, né? Por que eu não subo na porta? Ah, não sei, mas eu não posso subir. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Hoje. Bom, para a gente avançar ainda nesse assunto e a coisa ficar mais interessante ainda, se faz necessário a gente tocar aquele outro assunto que eu falei, que é a moral. Nós já falamos da ética, agora preciso falar da moral. Quando a gente fala da moral, nós precisamos falar o que é moral, o que é imoral e o que é amoral. Correto? Vamos lá. Moral. Moral, em primeiro lugar, é a prática de uma ética. Ela depende, então, dos princípios que nós temos dessa ética. Vamos dar um exemplo? Eu tenho como princípio que eu não devo pegar aquilo que não me pertence. Se eu roubo ou não, é o que vai definir minha moral. Tá claro? Muito bem. O que vem a ser a moral? A moral são aquelas pessoas, o indivíduo, que ele não pode decidir, escolher ou julgar. Por exemplo, crianças. Por as crianças não conhecerem todas as normas, todas as leis, como funciona, não tem como culpá-las de nada, porque elas desconhecem ainda a lei. Elas são amorais. Assim também são as pessoas, os idosos, principalmente aqueles que são acometidos de doença patológica, como um Alzheimer ou coisa assim, eles já não conseguem definir mais o que é realidade, o que é fantasia. Então ele também é tido como amoral. No Código Civil brasileiro, eles são tratados como pessoas incapazes. Quando a gente fala assim, abandono de incapaz, o que vem a ser? Vem a ser isso, dessa pessoa que ela não consegue decidir, né, julgar nem nada. Ou ainda são amorais aquelas pessoas que já têm aquela problema mental, deficiências mentais, tipos como os deficientes mentais, também são amorais. Então normalmente, crianças, idosos que têm essa patologia, ou ainda essas pessoas especiais
começam amorais. E imoral? Imoral é aquele que vai contra aquilo que é a regra que ele tem. Ou seja, ele vai contra os princípios que ele mesmo fala. Eu sei que eu não devo pegar aquilo que me pertence, mas eu pego. Ele está sendo imoral. Muito claro? Ok. Para nós ainda avançarmos finalmente nesse entendimento dessas palavras, ainda se faz necessário tratar uma coisa mais profunda ainda que todo ser humano tem. Por que que tantas vezes eu falo, eu sei que eu não devo fazer isso, mas eu faço? Eu sei que isso não pode, mas é o que eu quero. Nós temos que tratar de 3 forças que regem o ser humano. Todos nós temos essas forças, que vem a ser o ego, que todos já ouviram falar, o superego e o id. Vamos falar cada um deles de modo separado. O que vem a ser o ego? O ego é a essência daquilo que nós somos. Ele é a somatória das experiências vividas nesta encarnação e em outras encarnações, somadas à educação, que foi uma coisa muito importante que nós tivemos nessa encarnação, o que os nossos pais deram de exemplo, ainda somado à cultura do local onde nós vivemos. Tudo isso reunido, ele sintetiza no ego. Por isso que cada um de nós tem um ego diferente do outro. Tivemos educação diferente e por aí vai. Lembrando que ego vem da palavra egoísmo, orgulho. O que vem a ser o superego? O superego é terrível. Esse é implacável. Esse é o mais cruel de todas as forças. O superego é o que traz as regras, a lei, a educação, aquilo que deve ser seguido. O superego, ele é para nós o nosso juiz. Ele é o juiz do ego. É o que a gente fala assim, ai, minha consciência está pesando. Não é a consciência, para a psicologia, é o superego atingindo você em cheio. E percebe que não é ninguém que está te julgando, é você mesmo que está se julgando, através dessa energia que é o superego. É como se fosse então o juiz do ego, que fica monitorando as ações tomadas então pelo ego. E o id? O id, finalmente, ele é a parte mais primitiva que nós temos. É o instinto que nós temos. Ele é primitivo e também tratado como uma parte do nosso inconsciente. Ele não possui maldade. O id, ainda de acordo com Freud, ele é muito voltado para a parte da sexualidade. Então, tudo que eu quero de forma primitiva é a energia do id. Vou dar alguns exemplos para vocês. Estou num local que eu não tenho dinheiro nenhum e eu estou com muita fome. Mas estou falando de muita fome, do modo que eu estou me sentindo até desfalecer de fome. E tem uma fruta para vender. Eu não tenho dinheiro, mas a fome é muito grande. Como que são as minhas regras? Não devo pegar aquilo que não me pertence, não é meu. Só que como que fica a energia do id? Eu preciso comer, eu preciso comer. E essa briga de forças faz, por exemplo, com que a pessoa roube algo para comer. Essa energia, ela é tão forte, que no Código Penal brasileiro existe um atenuante para quem rouba para comer. De tão forte que é essa energia. Então vamos entender. Aqui estamos nós, com o ego, com todas as experiências que nós tivemos e a educação que nossos pais nos deram. Aqui do outro lado está o superego, julgando todas as ações que ele faz, o ego. E aqui tem o id, que puxa todo lado para ele também. Por quê? É instinto primitivo, é o que o meu organismo precisa. Freud determinava que tudo na vida era regido pela sexualidade, justamente por isso. O id é a parte da sexualidade. Então, um exemplo para vocês. Nós pegamos uma pessoa, um homem, pai de família, uma pessoa religiosa, com filhos, tem tudo correto na vida dele. Só que ele é um pedófilo. O que é isso? Essa energia no id está
está prevalecendo sobre todos os outros princípios que ele tem, até do superego ou consciência dele. Então ele ainda pratica aquilo porque fala mais alto o instinto primitivo dele. Como tem outros que fala mais alto a condenação. Tudo que eu faço está errado, ninguém gosta de mim, eu sou ruim, eu sou aquilo. É aquela pessoa que leva para o outro canto, que é o quê? A parte depressiva. Todo o desequilíbrio que acontece dessas energias é o momento correto para nós estarmos procurando ajuda profissional. Como um psicólogo, coisa desse tipo. Quem de nós aqui não teve algum tipo de problema assim? Em todo momento da vida, algum de nós, com certeza, teve algum desses desvios. Onde que entra o espírito? Tudo, ele é acima ou abaixo? Na verdade, tudo que nós estamos falando é justamente a essência do que nós somos. Somos nós. Então somos nós, com o nosso conhecimento, com tudo que tivemos na nossa educação e tudo mais. Esse somos nós. Essa é a nossa essência. Então eu falo muito assim, ó, você sabe o que acontece? Eu sou muito bravo, eu sou muito ansioso, ou eu sou muito alegre. Eu não sou nada disso. Ninguém aqui é nada disso. Nós estamos assim. Porque essencialmente nós somos puros. Essencialmente nós somos puros. Vejam as crianças. Olha como são as crianças. Crianças é tudo puro. Tudo que ela faz é na inocência. Todos nós somos assim. Só que ao longo das experiências, lembra que eu falei do ego? Ao longo das experiências que nós temos, da educação que nós temos e tudo mais, nós nos modificamos e a somatória de tudo isso dá um final. Que esse final, no momento, é o Alcir, é a Maria, é o João e por aí vai. Então eu não sou assim, eu estou assim. Ninguém aqui é bravo, ninguém aqui é nervoso. Pode estar assim. Se está assim agora, pode se modificar. Basta querer. Lembra o que eu falei no início? Quais são as três forças que nós devemos, as três grandes coisas que nós devemos definir na vida? Quero, devo, posso. Eu quero mudar? Quero. Eu devo mudar? Eu sou nervoso, isso não é bom, então eu devo mudar. Eu posso mudar? Posso mudar. Eu mereço mudar? Eu mereço mudar. Então vamos evoluir. Evoluir não é fácil. Evoluir não é para qualquer um, mas é necessário. Ainda dentro desse negocinho do ego, vou fazer um apanhado àqueles que estão chegando, aos filhos. Vejam vocês a responsabilidade que nós temos na educação. Porque afinal de contas vamos formar todo o ego desses que estão chegando. E quantas vezes nós vemos agora os casais mais novos pegando os filhos e os filhos praticamente mandam em tudo. E quantas vezes a gente vê situações que esses pais, ninguém vem com manual, né, para ser pai. Você chega ali na hora, tem um filho e você vai aprendendo, né? Só que ele chega e fala assim, não, aquilo tudo que eu não tive, que meus pais me deram, eu vou dar tudo para ele. Mas eu quero um avião, toma um avião. Mas eu quero a lua, toma a lua. E aí o que acontece? Como que fica a formação do ego dessas crianças? Vamos lá? Tudo que eu posso, tudo que eu quero eu posso. Qualquer coisa. Aí eles vão crescendo e se tornam adultos. Aí imagina um topando com o outro. Dois desse mesmo jeito. Um vira para o outro e fala assim, você tem que fazer tal coisa. O outro fala, eu não. Eu que mando aqui. Você é que tem que fazer tal coisa. Olha o que nós estamos criando para o futuro. Olha a sociedade que nós estamos criando para o futuro. Vou fazer uma parte dessa semana, conversei com um grande amigo e ele me contou o caso dele. Ele tem uma filha, se casou com um rapaz e tiveram uma filha, a neta dele. Essa neta dele hoje já tem um pouco de idade, 11 anos especificamente. E ela foi criada nesses moldes que eu falei para vocês. Tudo que ela quer, ela manda e desmanda na casa. Até que aconteceu uma situação que ele veio me pedir uma informação. O que aconteceu? Apareceu um menino de 16 anos que queria namorar com ela. Ela tem 11. E ela virou para os pais e disse assim, com o dedo em riste para os dois pais, vocês têm que me deixar eu namorar. É uma criança.
pré-adolescente. E aí? Aí já teve uma formação toda errada. Quantas vezes nós vemos formações erradas assim? E ó, a nossa responsabilidade de todos que estão aqui dentro. Porque sejam com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, aí nós somos corresponsáveis, né? Netos, mas de fato a responsabilidade principal é de quem? Dos pais. Lembram da lição que foi tratada hoje no Evangelho? Muitos os chamados estão sendo chamados para a educação de um filho, mas poucos os escolhidos, porque poucos vão dar a educação correta. Existe um texto chamado Pais Maus. Vocês sabem o que são pais maus? Pais maus é aquele que dá o limite. É aquele que mostra que existe o não, existe o sim e por quê. A criança pode até não entender, mas é explicado por quê. Mas eu não entendi. Mas é assim que você vai obedecer. Responsabilidades. Vamos continuar. Dentro disso, conto duas historinhas para vocês. A primeira é a história de um pai e de um filho. Justamente o que estamos falando. Eles estavam pescando à noite, 11h30 da noite, no barco, no meio de um lago. E eles estavam pescando quando era uma temporada de pesca. E determinado peixe não poderia ser pego. Se pegasse ele, por aquele negócio de desova que tem, né? Era obrigado a soltar o peixe de novo. Só que essa temporada de pesca ia acabar à meia-noite. Eram 11h30 da noite. E eles estavam pescando e o menino pescou um desses peixes que era justamente aquele que não podia pegar. O maior peixe que ele já tinha visto na vida dele, daquela marca, daquele tipo de peixe. Sem conversa de pescador, mas era muito grande o peixe. E ele pegou e olhou para o pai e falou: pai, eu peguei, vamos levar. O pai olhou para o relógio e falou: ainda estamos na temporada de pesca. Mas pai, tem ninguém vendo. Mas você sabe e eu também sei. E devolveram o peixe para o rio. O menino ficou muito chateado e tal. E esse menino cresceu, se tornou adulto e se tornou pai. Sempre pescando, até no mesmo lugar. Nunca mais ele pegou um peixe igual aquele lá, daquele tamanho, daquele jeito, não. Mas nunca mais ele esqueceu a grande lição que ele recebeu do pai. Ninguém estava vendo, mas ele agiu do modo correto. Um fato acontecido com esse aqui que vos falo, e com o meu pai, que ali está. Certa vez estávamos no centro da cidade e meu pai estava manobrando o carro, e aí ele bateu num outro carro, deu uma raspada num outro carro. E ficou bravo na hora, puxa, o pé escorregou, sei lá eu o que, mas bateu no outro carro. E na rua não tinha ninguém. E eu olhando, eu era pequeno, e eu olhando. O que ele fez? Pegou um pedaço de papel e escreveu: meu nome é fulano de tal, bati no seu carro, meu telefone é tal, ligue para mim. Colocou no para-brisa do carro e ali na porta, e nós fomos embora. E eu fiquei olhando aquilo lá. É o exemplo. Tentem adivinhar se hoje acontecer isso comigo, como que eu vou proceder. Ah, falou e fez isso. Exatamente do mesmo modo. Por quê? Por quê? Porque é o correto. É o justo. Mesmo que ninguém esteja vendo. Muita gente chega e fala assim: ah, mas isso daí não é muito prático. Não é que eu faça coisa errada, eu sou prático. Então alguns falam assim, ó, que fazer a praticidade não é errado. E eu digo ao contrário. Nem sempre aquilo que é prático é o correto. Por exemplo, é para passar de ano, é muito mais fácil eu colar do que eu estudar. Pode até ser mais prático, mas não é correto. Porque no dia de amanhã tem um concurso, e no concurso não tem cola, né? Você tem que saber. Sabedoria essa que você podia ter adquirido quando você tinha que estudar. E você não estudou. É mais fácil eu fazer caixa 2 do que trabalhar ou pagar os impostos. Um momento alguém vai descobrir. E isso também não está certo. Paulo de Tarso disse a seguinte frase lá no passado: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Repetindo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Traduzindo: tudo eu posso qualquer coisa, mas nem tudo eu devo fazer. E assim nós vemos muito no Espiritismo, né? Sabemos que nós podemos tudo. Podemos roubar, podemos fazer tudo. Só que existe a lei de retorno. Então assim, devo fazer isso? Lembra das perguntinhas? Posso, quero, devo. Né? Eu posso, mas nem tudo eu devo fazer. Jesus
disse uma frase que eu considero uma das frases mais fortes dele. Para todos aqueles que acreditam até, têm uma religião, ou aqueles que são ateus, mesmo assim, é uma frase muito forte. Ele disse: de nada adianta ao homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. De nada adianta ao homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Vocês sabem o que é perder a alma? Perder a alma é o mesmo que perder a sua integridade, sua hombridade, sua honra. É deixar de ser honesto, deixar de ser transparente, digno e, por fim, perder a própria identidade. Quando eu estava preparando essa palestra, eu estava no meu dia a dia, no meu trabalho, uma loucura que vocês não fazem ideia, o tempo urgindo a todo momento, celular, telefones e aquelas preocupações, e eu pensando na palestra. E eu pedindo, puxa, eu preciso de um fechamento com essa palestra. E eu entrei num prédio, no centro de Ribeirão Preto. Quando eu cheguei nesse prédio, um prédio antigo, e aí eu entrei no elevador, estava lá um zelador, eu sempre como com esse cara lá, né? Um cara muito fechado, muito amarrado. Sabe aqueles caras que você chega e fala assim, bom dia? Ele te olha com uma cara que falta dizer assim, bom dia só se for pra você. Bom dia por quê? Sabe? Porque esse cara é bem assim. Eu entrei no elevador, disse bom dia, esse dia ele estava animado, ele fez assim. Aí eu peguei, apertei meu andar, a hora que o elevador começou a fechar, alguém vinha vindo, correndo para pegar o elevador. Aí eu pus a mão assim na frente para parar o elevador e apertei o botão para abrir a porta. O elevador não me obedeceu, fechou a porta e subiu. Que pena. Eu olhei para ele e falei, poxa, você viu? A pessoa percebeu. Eu tentei segurar a porta do elevador, tentei apertar, mas não deu certo. E ele respondeu para mim, não é nada disso não. Mentira mesmo. Ela pensou que você fez isso de propósito. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, pera um pouquinho, por que o senhor está falando isso? E aí ele me disse a frase mais sábia, que eu acho que nem ele tem a noção dessa frase que ele disse. Ele disse, nós pensamos aquilo que nós somos. Nós pensamos aquilo que nós somos. Quando vocês aqui veem um copo com metade de água, como que ele está? Meio cheio ou meio vazio? Vocês já viram como as pessoas mentem? As pessoas são invejosas, né? Nós pensamos aquilo que nós somos. Como que você vê a sua vida? Quais são os seus valores? Em que de verdade você acredita? A gente estuda aqui espiritismo, tem reencarnação. Você, o que você acredita mesmo? Você paga seus impostos? Me responda por quê? Eles não fazem direito. A pergunta não é essa. A pergunta é se você paga seus impostos. Você continua a falar mal das pessoas? Você faz gato com a TV? Ninguém vai saber mesmo, né? Faço gato com energia elétrica, com telefone. Por que você diz que os políticos são corruptos? Pergunto mais. Você sabe o que você faz errado. Por que você continua fazendo? Por que você continua fazendo? Por que você quer julgar o outro que ele está errado e tal, sendo que você faz errado? Você não muda. Para nós continuarmos essa explanação é muito simples. Vocês sabem o que é conduta? Conduta é quando você tem as leis, as regras, a ética de cada um. Aquilo que você tem como que é certo, como é correto, você age daquele modo. Então você tem moral para exigir que aquelas regras sejam cumpridas. Porque você age de acordo com as regras. Aquelas mesmas regras que você acredita. E quando você faz isso de modo contínuo, você está tendo uma conduta exemplar. Eu posso exigir alguma coisa quando eu faço essa coisa de modo correto. Para que nós queremos leis e regras se nós não dispomos de vontade de praticá-la? Vem para a pergunta do início. Para termos então uma conduta exemplar, que seriam
seguir as regras daquilo que eu acredito, se faz necessário ter coragem. Você sabe por que ter coragem? Porque lá fora, muitos vão falar assim: você é bobo, você faz isso, ninguém faz, você é bobo. E eu tenho que ter coragem para agir do modo correto, como que eu acho que é o correto. Só que para ter essa coragem, eu preciso vencer o quê? O medo. Você sabe me explicar o que vem a ser o medo? Eu tenho medo do diabo. Medo. O que vem a ser o medo? O diabo. Medo é uma sensação que nem sempre é boa. O diabo derruba a gente. E esse medo, ele é uma sensação que nós temos do quê? Daquilo que eu não conheço. O diabo. Tudo aquilo que eu não conheço, eu tenho medo. E aquilo que eu já conheço, e eu sei que é perigoso, eu tenho respeito, é diferente. Mas medo, eu só tenho daquilo que eu não conheço. Como que eu faço para conhecer? Eu preciso estudar. Por isso que estudar, leitura sempre é algo muito importante. Para vencer o medo, então, eu preciso conhecer. E qual que foi a frase mais importante que Cristo nos disse como segundo mandamento? Conhece-te a ti mesmo. Como que eu posso cobrar, exigir que políticos sejam honestos, sendo que quando nós temos a nossa chance, a gente às vezes balança? Ou vocês não balançam? Então a pergunta é bem clara: quem somos nós para querermos leis e normas, sendo que nós não dispomos de coragem para que elas sejam cumpridas? Então essa é uma reflexão que eu deixo para vocês, para que todos pensem com muito carinho e analisem quais são as mudanças que cada um precisa fazer. Mudanças essas nunca para o exterior, nunca para os outros, é para o interior. Porque a partir do meu exemplo, eu mudo todo o resto de uma sociedade. Que sociedade é essa? Primeiro meus filhos, né? Aqueles que estão próximos a nós, a minha família, a célula máter da sociedade. Então, que vocês tenham coragem, de verdade, e estudem, entendam o que vocês devem realmente mudar para nós termos de fato um mundo melhor. Antes de exigir dos outros um mundo melhor, façamos esse mundo melhor dentro de nós mesmos. Era isso que nós tínhamos para apresentar hoje, mas eu gostaria de deixar aberto para vocês, se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, estamos à disposição. Existe o diabo? Existe o diabo ou não? Eu sinto muito medo dele. Quando eu procuro Deus, eu sinto medo que ele vai me derrubar. Existem sempre pessoas ruins. Deixando de lado esse nome pesado, Diabo. ou que seja, existem pessoas ruins e pessoas às vezes que desejam muito mal do outro. Vocês já perceberam por que as pessoas desejam o mal dos outros? Ou não? Não é espírito ruim, o diabo existe? É um dos pecados capitais. Qual que é? A inveja, em primeiro lugar. E essa inveja, ela se dá pelo quê? Pelo orgulho, egoísmo. Já que eu não tenho, por que ele tem? Então eu não quero que ele tenha. E aí eu vou fazer o máximo para que ele não tenha. Vocês conhecem a historinha aqui do vagalume, da raposa? Você acha que a Bíblia é mentirosa, então? Não, de forma nenhuma. O vagalume e a raposa. O vagalume, por onde ele andava, acendia as luzinhas e a raposa vinha atrás para pegar ele. E o vagalume, na hora que pousava no lugar e ficava acendendo a luz, a raposa vinha para pegar ele, ele tinha que voar de novo, ir mais longe. E a raposa seguindo ele. E até o momento que ele virou para a raposa e falou: escuta, só um minuto, eu pertenço à sua classe alimentar? Ele falou: de forma nenhuma. Imagina, um vagalumezinho desse, não serve para nada. Ele falou assim: eu te fiz algum mal? Não, você não me fez nada. Ou então por que você está tentando me matar? Você está tentando me comer? E a raposa respondeu: é porque eu não consigo ver você brilhar mais que eu. Eu não aceito isso. Então por isso que eu quero te destruir.
E assim a gente vê às vezes as O Espírito se pessoas falou, entendi com agora. esse egoísmo e com essa ideia sempre pra cima de nós. Entendi. Quantos no nosso dia a dia a gente não vê isso, né? Tá vendo, mãe? Dentro da nossa família, no nosso trabalho. Só que tem uma diferença, hein, para todos que estão aqui. Se nós sabemos disso, nós temos uma responsabilidade um pouco diferenciada, né, em cima dos outros. E mesmo eles agindo do modo como eles agem errado, a gente tem que tolerar, né? Aí é que é a parte difícil da evolução. Entender o porquê que eles são assim, tolerar. Mas a mudança que eu posso fazer para o próximo qual que é? Através do meu exemplo. Tem aquela frasezinha que diz assim, ó, os seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Não adianta chegar para uma criança e falar, você tem que agir assim, faça-o do modo que tem que ser, que tem que agir corretamente. E a criança vai seguir, com certeza sim. Mas alguém ou preferimos que cale fundo dentro de cada um de nós para nós pensarmos e meditarmos Califórnia, nisso? calma, ainda não. Ok? Que Jesus nos proteja e nos ampare a todos nós e que nós possamos ter a sabedoria de nos modificarmos, de verdade percebermos aquilo que nós temos de errado, os atos errôneos que nós praticamos ainda, para que nós mudemos e conseguimos, através da nossa mudança, dar o exemplo e mude toda a sociedade do nosso planeta. Que assim seja, gente.